Ontem o Santos protagonizou o primeiro rebaixamento de toda a sua história e o Neymar, que usou as suas redes sociais antes do jogo para mostrar que estava assistindo e apoiando o Peixe e deixou um recado para o clube após a queda. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar as palavras do Ney e também como alguns comentaristas reagiram a esse vexame do time da Vila Belmiro e eu vou querer saber a sua opinião sobre uma polêmica envolvendo isso. Bom, para começar, se liga aí como estava o clima na Vila Belmiro logo após a confirmação da derrota e do rebaixamento. E a gente tem que falar como é que tá o clima lá, porque o Santos, aí é surreal, gente, parece que era uma aura que tinha do Rei Pelé. Quando o Pelé morre, esse Brasileirão foi chamado de Brasileiro Rei Pelé. E o Santos é rebaixado logo no ano em que o brasileiro é chamado de Rei Pelé. É uma coisa triste pro torcedor santista e tá um inferno aí na Vila Belmiro, né, Gui? Parece que já tem bomba estourando do lado de fora do estádio. Boa noite, Guilherme de Nápoles. Olha, pilhado, a situação aqui na Vila Belmiro é das piores. Desde antes da bola rolar, já no pré-jogo, o torcedor do Santos, ele avisava, independente do resultado, independente se cair ou não, haverá protestos após o apito final. Durante o jogo, o apoio foi quase durante os 90 minutos. Na verdade, mais de 90 minutos porque tivemos os acréscimos. Dentro de campo, não faltou apoio aos jogadores. Mesmo enquanto o Santos esteve perto da zona de rebaixamento, ainda na primeira etapa, o torcedor santista cantava, o torcedor santista apoiava. No final do jogo, o placar era de 1-1. Com o gol marcado pelo Vasco em São Januário, o Santos entrou na zona de rebaixamento. E aí, não tinha mais tática. João Paulo dentro da área, o Santos jogando sem goleiro. E aos 50 minutos da etapa complementar, o Lucero marcou o gol da vitória do Fortaleza. O jogo nem acabou. O jogo iria até os 52 minutos da segunda etapa. A partir do momento em que a bola entrou dentro do gol do Santos e o Fortaleza venceu a partida, começou bomba dentro do gramado. O torcedor santista indignado, tacando bomba e mais bomba dentro do gramado. A polícia tentando segurar com o gás de pimenta, mas não conseguia. Eram muitas bombas dentro do campo. O que fizeram os jogadores do Fortaleza correrem imediatamente para os vestiários. Os jogadores do Santos, em parte, principalmente aqueles que estavam no banco de reservas, eles também se locomoveram para o vestiário do Santos. Outra parte estava no gramado até agora, no início da minha entrada. São eles João Paulo, Soteldo, Messias, G. Lucas, jogadores que estavam desolados com o rebaixamento. O João Paulo, a partir do momento em que o Fortaleza fez o gol da vitória, o João Paulo desabou no chão. Começou a chorar feito uma criança e o clima aqui na Vila Belmiro era dos piores desde aproximadamente uns 40 minutos da etapa final, viu, pilhado? Como eu disse anteriormente, o torcedor já havia avisado, independente do resultado, haverá protestos. Com 40 minutos, o Santos já estava na zona de rebaixamento. Com isso, torcedores que estavam acompanhados de seus filhos, ou seja, torcedores, crianças e também mulheres, começaram a deixar a Vila Belmiro aos 40 minutos da segunda etapa, independente do resultado, independente da possibilidade ainda do Santos fazer o gol da vitória, o gol da virada e o Peixe vencer a partida e ficar na Série A. Independente disso, os torcedores começaram a pregar pela sua segurança e com isso deixaram o estádio. E daqui da cabine da Jovem Pan na Vila Belmiro, eu pude ver, tem um espaço que você consegue ver a rua. A rua, bomba pra tudo que é lado, gás de pimenta que estava entrando no estádio, inclusive, até agora um cheiro de gás de pimenta, olho lacrimejando. E lá fora, correria de um lado e bombas do outro. É uma Vila Belmiro num clima de guerra, pilhado. É literalmente um clima de guerra aqui na Vila Belmiro. O Santos, que conheceu hoje o primeiro rebaixamento da sua história, é uma Vila Belmiro muito chateada com a ida do Rei Pelé e agora com a ida também do Santos para a segunda divisão do Campeonato Nacional pela primeira vez na sua história, pilhado. Antes do jogo, o Neymar havia postado uma foto mostrando que estava na torcida e depois do jogo, primeiramente ele escreveu: "Santos sempre Santos, nós iremos voltar a sorrir". E um pouco depois, quando a poeira já tinha baixado um pouco mais, o craque também escreveu: "Essa queda é muito dolorosa para mim, ainda não consigo acreditar. Mesmo de longe há tanto tempo, todos sabem o carinho e amor que tenho por esse clube, o clube que me formou e me criou para o mundo. Faltou raça, vontade e não somente vestir, mas sentir mais a camisa. Apesar de tudo,
Contudo, não é hora de apontar culpados, como estou vendo muita gente fazendo, mas sim de buscar soluções para levar ao Santos ao lugar que merece estar, que é entre os melhores novamente o mais rápido possível. Pra sempre Santos. Agora se liga aí nas palavras e na análise dos comentaristas da Jovem Pan alertando que o time pode ir à falência em 2024 porque só vai jogar o Paulistão e a Série B. Olha, gente, o Santos tá ensaiando pra cair faz tempo. O Paulista já... ano faz tempo. Lembra? Não, e tinha um jogo mais fácil, né, Flávio? Olha, é muito... O jogo mais fácil hoje era o do Santos. Mas o resultado, no segundo tempo, o Fortaleza tirou o pé. No primeiro tempo podia ter feito 3, 4. A verdade é a seguinte, ninguém começa a cair de uma hora para outra. Você vem fazendo um processo, tanto para você ficar grandão como para você ficar pequeno. Aí vamos colocar o outro lado. O processo do Palmeiras grandioso começa com o Paulo Nobre. Demora um pouquinho. Quase o time caiu com o Paulo Nobre como presidente. O Flamengo, do Bandeira de Melo, problema sério. Quase teve problema também, dificuldade para ganhar. O processo inverso também é igual. O Santos ele vem numa decadência faz tempo. A começar por diretoria, transfer ban toda hora, perdendo jogadores de graça, uma coisa vergonhosa. Uma hora a conta chegava. Gostei dessa leitura do Pilhado. Pelo menos eu sou generoso e esperou o Pelé embora, né? É isso. Pelé, imagina o Pelé, pô, ver o Santos ser rebaixado. Mas parece. Porque o Santos já teve pra ser rebaixado algumas vezes. Claro. E parece que Deus falou, não. Campeonato Paulista. Enquanto o rei estiver no planeta Terra, o Santos não cai. Aí o Pelé morre, realmente Aí ele curioso. falou, agora com vocês. Pronto, agora vocês se defendam sozinhos. Agora, A rei. verdade é que é o pior santo de todos, desde quando, assim... Nossa senhora, O terrível. pior santo que eu já vi na minha vida foi isso aí. Sério? É verdade. E hoje nunca foi teve. digno, viu? Hoje caiu honrosamente. É claro que é injusto o Bahia não ter caído, é injusto o Vasco não ter caído. Eles mereciam também cair. Não é que só o Santos. Só pode Qualquer um dos... a sorte desses times, do Corinthians, inclusive para baixo, é que só caem 4. Teve mais time para cair. Inclusive, nós tivemos um campeonato achatado em tudo. O Palmeiras foi campeão com 70 pontos e já foi terceiro colocado com 74. Em 2019. Sim. O Santos foi vice com 74. O Bahia se salvou com 44 pontos. Já teve time que caiu com 46. Então foi tudo achatadinho. Não, e tem que respeitar o Bahia também, hein? Porque ganhou do Atlético Mineiro, que tem a melhor campanha do segundo turno. Bora Bahia, minha porra. É assim que eles falam lá. E o Hermano, lá de Salvador, tá te mandando abraço, tá? Fala pro Vamp que o Bahia não vai cair, que o Bahia não cai. Não, como o Flávio falou, o Bahia não caiu, mas o único time que nunca caiu foi o Santos. Vai sentir um gostinho como é ir lá no Ceará, ir lá em Alagoas, enfrentar o CRB. Assim, mas o Flávio, perguntei pro Perna aqui, porque tem uma história na bola que diz que quando o Pelé esteve em atividade, o Corinthians não ganhou título. Quando o Pelé para de jogar, o Corinthians ganha em 77, volta a ganhar. Em 77. Enquanto o Pelé esteve vivo, o Santos nunca caiu. Só foi o Negão Deus chamar que... É bizarro. Isso é bizarro. E o Bahia também, nessa última rodada, se você pegar todo mundo, apontou o Bahia porque... Lógico, era o jogo mais difícil. O campeonato ficou... Essa última... Começou a rodada, o Bahia caindo. O Bahia faz 1-0. O Atlético empata. O Bahia volta. O Vasco ficou. O Santos ficou. E acabou o Santos ficando, né? Um time também danadinho, esse time. Agora... Gente, mas pra passar, Pera, eu vou te passar também, ô Vamp, o Bahia tinha um jogo mais difícil. É isso que eu falo. Esse Santos não teve vergonha na cara. Porque o Santos estava jogando contra o Fortaleza, que não disputava mais nada. Também não jogou. Jogou na boa. De casa. Não, Vamp, o que eu tô falando... Uma coisa aí que eu vou contar pra vocês, que eu não tenho... Chegou... A mala branca. Chegou um capilézinho pro Natal. mas não foi nem... Não, mas chega. Nem se sortou. Chegou o capilézinho de quem? Não, até Bahia... Bahia mandou mala branca lá pro... Daqui a 15 anos, pergunta quem estava envolvido nessa parada pra ver se eu não recebeu um... O Bahia mandou uma malinha branca pro Fortaleza. Que não tenha mandado pros dois. Red Bull Bragantino. Porque agora virou SAF, agora tem dinheiro. Trocado, né? Não, peraí, não. Tudo trocado, Olha bem, como o Atlético precisava do resultado, o Santos e o Vasco não mandam pro Atlético. Não Porque precisa. eles já precisavam. Não precisa. Agora, imagina só. Desmotivado, chega o Capilé, eu tô falando, duvido que o Não, Bahia eu sei. O que eu falo é que esse Santos, ele tinha que ter dado a vida hoje, porra.
Era um jogo, tudo bem, tá dando capilé pro Fortaleza. Gol do Agora, Marinho ainda, hein? pensa os outros jogos. O Bahia tinha o Atlético Mineiro. O Vasco tinha o Red Bull Bragantino lutando pra ir pra Libertadores. Cara, se o Santos faz a parte dele, ele tava livre. O Santos não teve vergonha nenhuma na cara de jogar um jogo. Olha bem, só a Bahia começa a rodada dependendo dos outros. O Santos e o Vasco só Bahia depende tem, se dele. alguém mandou capilé, foi o Bahia pro... Os dois, Bragantino e Fortaleza. Lá no futuro, você tá com os caras, você vai dizer, você vai ver, eu tô contando. Agora é o seguinte, virado, o Santos só dependia dele mesmo, em casa, um Fortaleza que já sabia que já tá na Sul-Americana, e dos 3 jogos mesmo, pra mim o mais fácil era o do Vasco. Porque o Red Bull Bragantino, se ganha ou perde, ele não sai daquela colocação. Pré-Libertadores. Já tava na pré. É sexto lugar também. Vamp, a gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Pode falar. O Red Bull Bragantino sabia que era ali, ele podia ganhar, eu podia perder, que ele ficava ali. Então o Vasco fez, a expulsão foi justa, o Vasco jogou com... O Red Bull jogou com uns 20 minutos com 10 jogadores, expulsão justa. Agora eu achava que o Santos ia ganhar dentro da Vila Belmiro. O Bahia que pegou o adversário mais difícil, mas os outros dois aqui poderia ter feito, o Vasco fez, o Santos poderia ter feito também. Então cai com méritos o Santos. E olha que o Santos conseguiu algumas coisas assim. O Santos ganhou do Palmeiras aqui. Palmeiras, Atlético... Do Flamengo no Rio. Olha que loucura. Botafogo, empatou com o Botafogo. Ou seja, ele perdeu a classificação. Ele foi rebaixado jogando com os times iguais a ele. Ele não teve competência nesse aspecto. Quando ele foi enfrentar os iguais. E o time a gente sabe disso. No Campeonato Turno e Retorno, você tem que ganhar o jogo certo. Ganhou do Palmeiras, não mudou nada na vida dele. Ele tem que ganhar jogo certo, contra adversário direto. E aí ele não foi bem. O Flávio. Só que ele ganhou do Bahia na Bahia, né? Ganhou do Bahia na Bahia, ganhou 2-1. O Bahia tava dando vareio, o Santos arrumou 2 gols lá do nada. O Santos conseguiu, né, Piperno? Ele conseguiu. Já queria cair. O ano passado... Ele no Campeonato tentou de Paulista. tudo que é jeito. Ele escapa do Campeonato Paulista da última rodada o ano passado. Ele já vem batendo na trave, já tava pedindo. Ele comprou o bilhete da queda no dia que ele toma 7 do Inter. Só que depois daquele dia, o Santos ganhou esses jogos aí. Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Goiás. Aí todo mundo, pô, mas como o futebol é maluco, né? O time do Santos toma 7, depois ganha dos melhores do campeonato e tal. Mas porque aquilo foi talvez o canto do cisne. Porque de lá pra frente o Santos também perdeu um monte, vários jogos. Tem uma coisa aí que a gente não tá falando em relação ao Santos. É amanhã ou domingo, tem eleição? Tem eleição ainda no Santos, Flávio. Sábado, né? Tem as eleições. E bem, a polêmica que eu disse que ia querer saber de você é a seguinte: muita gente está dizendo que com a atual gestão, o atual elenco e o fato de que nem a Copa do Brasil vai jogar em 2024, não vai ser nada fácil o Santos voltar para a Série A do ano de 2025, que é justamente o ano em que acaba o contrato de Neymar com o Al Hilal e provavelmente o ano em que ele retornaria ao clube da Vila, visto que esse ano mesmo ele prometeu que voltaria em breve. Você acha que se o Santos estiver mesmo na Série B, o Neymar volta, ou você acha que ele vai acabar indo para os Estados Unidos jogar em Miami com Messi e Suárez? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso.